Olá pessoal, tudo bem? Vamos estar agora resolvendo essa questão que corresponde à questão de número 64 do capítulo 7 do volume 1 do livro Fundamentos de Física do Resnick and Halliday. Estou adotando a nona edição, ok? A questão 64 diz o seguinte: caixas são transportadas de um local para outro de um armazém por meio de uma esteira que se move com uma velocidade constante de 0,5 metros por segundo. Em um certo local, a esteira se move 2 metros ao longo de uma rampa que faz um ângulo de 10 graus para cima com a horizontal, 2 metros na horizontal e, finalmente, 2 metros ao longo de uma rampa que faz um ângulo de 10 graus para baixo com a horizontal. Suponha que a caixa de 2 kg é transportada pela esteira sem escorregar. Com que taxa a força da esteira sobre a caixa realiza trabalho quando a caixa se move item A na rampa de 10 graus para cima, item B horizontalmente e item C na rampa de 10 graus para baixo? Então, antes de darmos início à solução dessa questão, eu venho aqui destacar que os conceitos abordados na solução dessa questão são o que? É a definição da potência e a sua forma escrita em termos do produto escalar entre a velocidade e a força que realiza o trabalho. E na questão, vale notar pontos importantes do enunciado. O primeiro deles é que a questão fala que a caixa é transportada sem escorregar, ok? Então, teremos atrito e esse atrito faz com que a esteira está se deslocando lá, carregando a caixa e a caixa não escorrega. Esse é o primeiro ponto e notem que o que a questão pede, na frase que começa aqui e vai até o final do ponto de interrogação, ele pede a taxa. Com que taxa a força da esteira sobre a caixa realiza trabalho, né? Então, essa taxa aqui é justamente quem? A potência. E a taxa, essa potência, com relação a qual força? A força da esteira sobre a caixa. Então, vou estar representando esquematicamente como é esse sistema dessas 3 rampas, cada uma delas com 2 metros, 2 delas com inclinação de 10 graus para cima e 10 graus para baixo, e utilizando o diagrama de corpo livre no bloco da caixa, né, que está sobre essa esteira, nós vamos estar representando as forças em cada uma das situações, identificando essa força que a esteira faz na caixa, que nas situações será dado pela combinação entre a força normal que a esteira faz na caixa e a força de atrito que faz com que essa caixa não escorregue, né? Evitando o movimento devido para compensar a força-peso na direção paralela aos planos inclinados que formam, ok? Então pronto, dito isso, vamos lá começar a resolver a questão. Primeiro representando esquematicamente o sistema. Então, o que temos é assim: a rampa desenhei em cor vermelha, né? Toda a esteira em cor vermelha. Duas partes dela tem uma certa inclinação. A primeira tem uma inclinação de 10 graus com relação à horizontal. A segunda é horizontal, é paralela à horizontal. E a terceira, por fim, também de 2 metros, tem um ângulo de 10 graus, como aqui representado, para baixo, né? Então, está aqui esse ângulo de 10 graus para baixo. Então, pronto. Então, vamos começar pelo item A e vamos calcular a potência da força que realiza o trabalho, né? Dessa força que a esteira faz na caixa para essa primeira parte do movimento, ok? Então, voltando para o enunciado, né? O enunciado fala que a caixa sobe com velocidade constante. Então, se a caixa sobe com velocidade constante,
Isso implica dizer que a soma vetorial da força normal com a força de atrito vai ser igual à força peso. Notem que aqui na caixa, né, eu estou identificando todas as forças que atuam sobre a caixa. Então, temos aqui a força normal, que é a força que a esteira faz na caixa. Temos aqui a força peso da caixa, né? Então, por semelhança de triângulo, esse ângulo aqui é o mesmo ângulo de inclinação desse plano inclinado, que é de 10 graus. E como a questão fala que essa caixa ela não escorrega, ok? E que essa caixa, na verdade, sobe com a velocidade constante, então, para se opor aqui o movimento, né, para poder essa caixa não escorregar, que teria um movimento aqui, no sentido para baixo, então temos que a força de atrito que sempre se opõe ao movimento será nessa direção aqui, né? Será como aqui desenhado. Notem como a questão menciona e como eu acabei de destacar, que como essa caixa sobe com velocidade constante, então a soma vetorial da normal com a força de atrito tem que compensar aqui a força peso, tem que ser igual à força peso. Então, desenhando aqui, o que a gente tem é que, se desenharmos aqui, vamos ter uma força aqui, que é a força normal mais a força de atrito, e vamos já identificar os ângulos e o ângulo com relação ao vetor velocidade, ok? Então, só destacando, né? Essa é a força F, que vamos estar calculando a potência, que é dada pela soma vetorial entre a força normal e a força de atrito, né? Que essa é a força que a esteira faz sobre a caixa, ok? E com isso, temos que a amplitude dessa força vai ser justamente igual à da força peso, vai ser mg, ok? Então, voltando aí para o esquema, né, eu desenhei novamente para poder ficar fácil a visualização do ângulo que essa força vai formar. Então, novamente aqui voltando, por semelhança de triângulo, temos que esse ângulo é 10, né, que é o mesmo ângulo aqui de inclinação. E como esse vetor F, que é dado pela combinação da força normal com a força de atrito, balanceia a força peso, então temos que esse ângulo aqui de 10 graus vai ser, por semelhança de triângulo, vai ser o mesmo ângulo, esse ângulo de 10 graus. Ora, só que a velocidade ela é paralela aqui ao plano inclinado. Então, o ângulo que me interessa é o ângulo entre essa força F e o vetor V, né? Que é justamente esse ângulo aqui, né? Veja como aqui é um ângulo reto, então 90 menos 10 dá aqui os 80 graus, ok? Então pronto. Então com isso nós encontramos esse ângulo que a força faz com relação ao eixo paralelo ao plano inclinado, que é o ângulo de 80 graus. E por fim, podemos finalmente calcular essa potência, né? Que é dado pelo produto escalar entre a força F e o vetor velocidade. Então, pela definição do produto escalar, isso vai ser o módulo do primeiro vetor, tá aqui, com o módulo do segundo e o cosseno do ângulo entre eles, que é um ângulo de 80. Então, o módulo do vetor F calculado aqui já é justamente quem? mg. Então, coloquei aqui, escrevi mg e o módulo de v e o cosseno de 80. Pronto, agora o que fazemos é substituir os valores, né? A massa de 2 kg, a gravidade por 9,8 e a velocidade de 0,5 metros por segundo. Então, substituindo os valores, encontramos uma potência de aproximadamente 1,7 watts. Então, feito o item A, vamos agora passar para o item B, calcular essa potência no caso da situação da esteira horizontal paralela à horizontal aqui. Então, vamos lá. Então, nessa situação, o que temos é essa esteira aí está paralela ao eixo horizontal e aqui desenhei, fiz a representação esquemática usando o diagrama de corpo livre
das forças aplicadas, né, no bloco. Então, aqui teremos a força normal e a força peso, que elas se balancearão, né, porque não tem deslocamento vertical. Então, nessa situação, o que temos é que a força F vai ser, que é a força que a esteira aplica no bloco, vai ser exatamente a força normal, que vetorialmente é menos a força, o vetor P, ok? Só que esse vetor normal faz um ângulo de 90 graus com a velocidade. Então vamos lá por partes. Então, como eu falei, essa força aí, ela é igual à força normal, que é igual a menos a força peso, né? Como o ângulo entre a força normal e o vetor velocidade é de 90 graus, o que a gente vai ter, né? Porque eles são perpendiculares, então essa força F é perpendicular a V, consequentemente o produto escalar é nulo, e como a potência é dada pelo produto escalar entre F e V, temos que a potência vai ser nula também. Então agora, por fim, podemos ir para a última situação, que é a situação em que temos esse plano inclinado que forma um ângulo também de 10 graus, ok? Então, nessa terceira situação, vamos aqui estar representando esquematicamente da seguinte forma. Então, por semelhança de triângulos, temos que esse ângulo de 10 graus é o mesmo desse aqui, com relação a força-peso com relação a esse eixo pontilhado. E por semelhança de triângulo, temos que esse mesmo ângulo de 10 graus será esse ângulo aqui de 10 graus, que corresponde à força, essa força que a esteira faz na caixa, né? Como na situação do item A, essa força F é dada pela combinação da força normal mais a força de atrito. Mas, ora, aqui a tendência da força peso era fazer com que a caixa descesse. Então, como a força de atrito se opõe ao movimento, então agora a força de atrito está direcionada para cima, ok? E, por sua vez, a soma vetorial do vetor normal com a força de atrito vai dar esse vetor aqui, que é antiparalelo à força peso, e que, por sua vez, então, faz um ângulo de 10 graus aqui com a normal. Então, o que nos interessa, qual é o ângulo com a velocidade, né? A velocidade está nessa direção, então é esse ângulo aqui total, que vai ser quem? 90 mais os 10 graus, ok? Então, o ângulo da força F com relação ao eixo paralelo ao plano inclinado vai ser 90 mais 10, que vai dar 100 graus. Então, pronto, com isso, finalmente também podemos, nessa situação, encontrar a potência, que vai ser o produto escalar de F por V, sendo que isso vai ser módulo de F, módulo de V, cosseno agora do ângulo de 100 graus. Então, podemos escrever a potência, né, como eu falei, dessa forma, e sem substituir os valores da massa, gravidade e velocidade, encontramos uma magnitude da mesma forma, 1,7, mas agora com o sinal trocado, né, com o sinal de menos 1,7 watts. E é isso, pessoal. Então, recapitulando, essa questão é uma questão que envolve a definição de potência e precisamos também identificar as forças aplicadas em cada uma das situações. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.